As distribuidoras de energia elétrica já podem oferecer um modelo pré-pago para os clientes. É um sistema parecido com o da telefonia celular. As empresas que quiserem oferecer esta opção têm que avisar a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, 30 dias antes da implantação. A adesão é voluntária e de graça. Os clientes deixam de receber a conta mensal e passam a comprar créditos antecipadamente ao consumo. A medição vai ser feita por equipamentos instalados nas residências. Os preços cobrados de clientes pós e pré-pagos serão os mesmos. 2 irmãos, um menino de 9 anos e uma adolescente de 13, foram amarrados, agredidos e queimados dentro de casa no Distrito Federal. O artesão Rômulo Nascimento, de 21 anos, foi preso e confessou o crime. Ele disse que invadiu a casa para levar um notebook, um tablet e uma máquina fotográfica. Os equipamentos serviriam como pagamento de uma dívida de R$ 500 de um irmão das vítimas. Rômulo contou que prendeu os irmãos e queimou a casa porque eles começaram a gritar. A polícia investiga quem incendiou na noite de ontem 9 veículos apreendidos que estavam em frente à delegacia do Jardim Noêmia, na zona leste de São Paulo. 2 funcionários perceberam e chamaram os bombeiros, mas os veículos já tinham sido destruídos. A fachada da delegacia também foi danificada. Os policiais encontraram um galão plástico com gasolina que foi encaminhado para a perícia. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A polícia indiciou o pai, a madrasta e uma amiga da família pela morte do garoto Bernardo Boldini, no Rio Grande do Sul. Os 3 vão responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O inquérito foi encaminhado para a Justiça. Para a polícia, o trio arquitetou e executou o plano para matar o garoto e esconder o corpo. Ele foi morto no dia 4 de abril, vítima de uma injeção letal. O corpo foi encontrado 10 dias depois, numa cova rasa. A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão contra prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, secretários e empresários de 26 cidades da Bahia. Eles são suspeitos de usar empresas fantasmas para desviar R$ 70 milhões de verbas da educação. De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha agia há mais de 10 anos. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados notificou pelo Diário Oficial o deputado André Vargas sobre o processo de cassação do mandato. Os oficiais tentaram fazer a notificação pessoalmente por 5 vezes, mas o deputado não foi encontrado. A partir de agora, Vargas tem 10 dias para apresentar a defesa escrita, indicar provas e escolher 8 testemunhas. O parlamentar é acusado de ter envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, preso pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. Motoristas e cobradores de ônibus pararam pela segunda vez em uma semana e provocaram transtornos no Rio de Janeiro. O dia não tinha amanhecido e uma multidão já fazia fila nos pontos de ônibus da cidade. A situação só piorou com o passar do dia. Tô tentando pegar o ônibus aqui e não tô conseguindo, né? Falando com o meu patrão aí. Tô vendo solução nenhuma. Sem ônibus, parte da população utilizou o transporte de vans. Alguns passageiros denunciaram cobranças abusivas. Na saída das garagens das empresas de ônibus, o policiamento foi reforçado para garantir a segurança dos rodoviários que não aderiram à greve. Mesmo assim, mais de 70 ônibus foram depredados. Pelo menos 10 pessoas foram detidas. Na semana passada, cerca de 500 ônibus foram danificados durante uma paralisação. A Prefeitura do Rio montou um plano de emergência com circulação maior de trens, metrô e balsas. Mesmo assim, as estações ficaram lotadas nos horários de pico. Os grevistas são contra o aumento de 10% no salário acertado pelo Sindicato dos Rodoviários com as empresas. O grupo pede um aumento de 40%. A direção do sindicato informou que o reajuste foi aprovado pela maioria em assembleia e é contra a paralisação. No começo da tarde, a Justiça determinou que pelo menos 70% da frota circulasse sob pena de multa ao sindicato. As empresas também pediram que a greve seja considerada ilegal, porque já tinham feito um acordo com o sindicato da categoria. Em São Paulo, professores da rede municipal decidiram manter a greve que começou no último dia 23. Eles fizeram uma assembleia no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, e depois saíram em passeata até a prefeitura.
Na sexta-feira, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, anunciou um bônus que eleva o piso dos professores da rede municipal de ensino de R$ 2.600 para R$ 3.000. Os professores querem que o reajuste seja incorporado ao salário imediatamente. Gostaria aqui de recapitular algumas coisas, porque é um sindicato do B, esse que está promovendo greve no Rio de Janeiro. Porque o sindicato oficial conseguiu um aumento de 10%, ou seja, mais de 4 pontos acima da inflação oficial do ano passado. Teve aumento real. E agora vem 70% da categoria dizendo, nós não aceitamos esse acordo, queremos 40% de aumento. Vocês reconhecem alguma legitimidade nesse pleito ou é puro oportunismo? Tem um claro componente, eu não conheço a situação específica do Rio, mas me cheira a um claro componente político-eleitoral. Tem uma disputa pelo governo do Estado muito apertada, em outubro próximo, com 3 candidatos, pelo menos com reais chances de disputar. Garotinho, Lindenberg, Garotinho pelo PR, ex-governador do Rio, Lindenberg Faria, candidato do PT, e o atual governador que substituiu o Sérgio Cabral, que agora se desincompatibilizou para concorrer ao Senado, assumiu o Pezão, que é o candidato ao governo. Me parece um movimento sindical politizado, provavelmente financiado por forças políticas interessadas em machucar a imagem do governo do Estado. Não digo isso para criminalizar o movimento sindical, mas é a única explicação para uma greve de uma categoria cujo sindicato conseguiu um acordo salarial que, a todos os títulos, é um excelente acordo salarial. Você ter 10% de aumento, 40% de aumento, evidentemente que é um despropósito. O Elber Valério lembra aqui pelo Twitter que esse aumento, eu acho que ele se refere aos professores da rede municipal de São Paulo, só valem para os professores novos. Os mais antigos não ganham nada. E o Dani Oliveira pergunta a Saldiva se nós estamos preparados para uma greve geral em vários serviços antes da Copa. Bom, eu talvez não seja a pessoa mais indicada para falar, mas a minha impressão é que nós vamos ter sim. Se você precisa de palanque para divulgar uma causa, se você precisa de uma visibilidade global, e você quer uma pressão, quer dizer, que o país tem que funcionar, e você para um serviço essencial, esse é o momento. Claro. A defesa do ex-ministro José Dirceu recorreu à Organização dos Estados Americanos, a OEA, contra o julgamento do mensalão e diz que o Estado brasileiro violou os direitos humanos. Os advogados de Dirceu alegaram que o Estado brasileiro descumpriu uma lei internacional que permite ao réu recorrer a uma instância superior. Isso teria ocorrido porque o processo do mensalão começou e terminou no Supremo Tribunal Federal. Outros 3 condenados do mensalão já haviam apelado à Organização dos Estados Americanos com o mesmo argumento. A defesa solicitou também que o ex-ministro seja julgado novamente, desta vez, na Justiça Comum Brasileira, já que Dirceu não possui mais foro privilegiado. Atualmente, José Dirceu cumpre pena de 7 anos e 11 meses pelo crime de corrupção passiva no presídio da Papuda, em Brasília. Neste ano, ele foi absolvido do crime de formação de quadrilha num novo julgamento no próprio STF. Sérgio, as resoluções da OEA não são mandatárias, né? Elas são, no máximo, recomendações. Isso muda alguma coisa no julgamento do mensalão? Não, acho que muda pouco. Acho que essa iniciativa tomada ganhou maior repercussão agora porque o José Dirceu é dos condenados do mensalão, aquela figura com maior expressão política, não só no Brasil, mas também na América Latina. É um desdobramento da tese de que houve aqui um julgamento de exceção. Os fatos não corroboram essa tese. Mesmo o argumento de que não houve a possibilidade de um recurso caiu no momento em que se aceitaram os embargos infringentes, o que significou, na prática, um segundo julgamento por uma outra composição de juízes do Supremo, que, inclusive, decidiram pelo não apenamento do José Dirceu pelo crime de quadrilha. Não fosse por isso, ele estaria em regime fechado e não em regime semiaberto, como está hoje. É uma estratégia para criar um pouco esta imagem do mártir político que foi punido por um judiciário politicamente dirigido. É uma tese política que não encontra fundamento nos fatos. O governo brasileiro lançou uma campanha para atrair estrangeiros durante a Copa do Mundo, mas o Mundial não tem animado nem mesmo muitos brasileiros. 2002, ano do pentacampeonato na Copa do Japão. 2014, um mês antes do país do futebol sediar a Copa do Mundo.
Dos gastos bilionários com estádios, o atraso nas obras de infraestrutura, a crise econômica, a situação da saúde, da educação, todos esses temas estiveram presentes nas manifestações do ano passado e contribuem para o orgulho dos brasileiros se transformar em revolta. Uma decepção muito grande, uma decepção não só com a Copa, né, com a realidade da educação, com a realidade de toda a sociedade em geral. O Brasil realmente tem problemas maiores e que realmente não dá para ter esse espírito positivo como nas Copas anteriores. Foi criado um conjunto de expectativas que nós levantamos. Todas elas estão sendo negadas. E à medida que ela está sendo negada, eu acho que você estabelece uma grande crise, um grande afetamento em toda a autoestima do brasileiro. E não são apenas os acontecimentos internos que contribuem para essa baixa expectativa do brasileiro em relação à Copa do Mundo. As notícias que chegam do exterior não são nada animadoras. Um estudo feito pela agência de comunicação Impress monitorou a publicação de notícias referentes ao Mundial. Mais da metade dos artigos analisados traz reportagens negativas sobre o torneio. Um dos principais responsáveis pela imagem crítica do Mundial no Brasil é o próprio secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke. O porta-voz da entidade chegou a alertar os turistas estrangeiros para a situação da segurança no país. Valcke fez questão de ressaltar: o Brasil não é a Alemanha. Essa semana, uma reportagem de 10 páginas na revista alemã Der Spiegel afirma que o sonho da Copa no Brasil pode virar um fiasco. Preocupado com a crise de imagem, o governo brasileiro lançou hoje uma campanha internacional para convidar turistas e estrangeiros para visitar o país durante o Mundial. O vídeo produzido pela Embratur mostra duas paixões do brasileiro: a dança e o futebol. Para esse professor de psicologia, apenas a seleção pode voltar a elevar a autoestima do Brasil durante a Copa do Mundo. Se nós formos exitosos, eu acho que nós vamos sair melhor. Se nós perdermos, eu acho que a sensação de fracasso é difícil de ser assimilada e eu acho que isso vai influir, inclusive, no que vai acontecer eleitoralmente nesse país. A gente sente um clima de ambiguidade muito grande, né? A única paixão que eu vejo até agora pela Copa é o álbum de figurinhas. Esse é legal. É o álbum de figurinhas. Eu queria fazer uma do Congresso também, né? O duro é comprar a figurinha depois e você tirar um monte de... Se a gente pudesse pelo menos trocar a figurinha na verdade, ou então tirar ele e colocar outro, acho que ele podia refazer. A figurinha acho que mexe com todos nós, inclusive com nós adultos, com memórias afetivas infantis muito, muito fortes. Isso está presente. Tem razão o psicólogo quando diz que se o desempenho da seleção brasileira for bom, for crescendo, esse sentimento de alguma maneira volta. De alguma maneira, porque a organização da Copa do Mundo, a ideia da Copa do Mundo, fez parte de uma espécie de bolha ufanista que foi sendo inflada nos últimos anos, criando expectativas, algumas delas irrealistas, para o país, né? Então, houve muita bravata, pouco trabalho e menos organização ainda. E nós caímos na real. E toda vez que você cai na real, você se machuca, né? Então, essa frustração que tá aparecendo, ela tem um lado amargo, mas ela tem um lado pedagógico que me parece muito importante, de nos colocar de novo com os pés no chão e avaliar os nossos problemas e perceber que não basta apenas bons discursos, né? É necessário ter organização, planejamento e competência para fazer as coisas acontecerem. O Edivan diz o seguinte: o maior motivo do desânimo dos brasileiros com o Mundial é o abuso econômico dos governos, principalmente do federal. Eu acho que eu concordo com o que foi dito. A gente vendeu coisas, a gente agregou valores, como a gente tem a mania de agregar, por exemplo, no pré-sal vai ser a solução da educação brasileira ou da saúde pública brasileira. Quer dizer, a gente sempre coloca assim, não, isso vai acontecer e vai resolver os nossos problemas. O que é bom para o marketing, né, o que o marqueteiro pode colocar, talvez não seja bom no longo prazo. Quer dizer, você não pode apostar no curto prazo. O que aconteceu foi que a gente apostou que a gente ia resolver muitos dos problemas estruturais da cidade com a Copa e a gente viu que não conseguiu. Em instantes, falha humana causou o acidente com o avião da Air France, que fazia voo Rio-Paris em 2009. E ainda, greve em consulados brasileiros na Europa e nos Estados Unidos pode dificultar os vistos para a Copa.